Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, purifica meu coração e os lábios, porque eu anuncio dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho dessa quarta-feira, essa quinta-feira está em Marcos 7, de 24 a 30. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele, caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que eu primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós podemos encontrar vários episódios de possessão diabólica nas pessoas naquele tempo de Jesus. A gente percebe assim, folheando o Novo Testamento, como o espírito do mal atacava as pessoas. Aliás, toda a vida atacou, né? Mas a gente vê que naquele tempo os espíritos mal atacavam mais do que hoje. A gente vê que as pessoas, esse negócio de espírito de possessão diabólica existe. Toda a vida existiu. E hoje também existe. Só que dá a impressão que naquele tempo era mais ainda do que hoje. Naquele tempo também não existia a igreja, né? O tempo da igreja é o tempo da salvação, é o tempo da graça. Nós vivemos esses tempos, né? Tempo da graça. Também a igreja, ela tem autoridade para expulsar o diabo das pessoas, o espírito diabólico, né? Aí Jesus fica querendo se esconder do povo, mas o povo não deixa ele quieto. Vai buscar ele onde ele está. Aquela necessidade, né, daquele homem de Deus. Tinha ele desde lá que nem sabia que era Deus. Tinha como um profeta e uma pessoa diferente. Por aí, daí por diante. E Jesus, ele, na verdade, ele fazia coisas que só Deus podia fazer. E tem gente que não acreditava ainda que ele era Deus. Então, não é fácil você ter uma filha possuída por um diabo, por um espírito diabólico. Que sofrimento, né? Essa mãe não passava sem ter jeito a fazer. Aí ela viu falar de Jesus, um Jesus que estava por lá, que fazia alguma coisa.
E ela recorreu a Jesus. Era Deus no meio do povo. Jesus vai, tira o espírito da mulher. Aí as pessoas podem se perguntar, né? É tão bom que Jesus estivesse no meio de nós, né? Hoje. Meus irmãos, Ele está há 2025 anos no meio de nós. Sabe o que está acontecendo? É a falta de fé. Nós vivemos uma apostasia que fala na Bíblia. E no fim dos tempos de acontecer a apostasia. Nós vivemos isso há mais de 50, 60 anos, da apostasia profunda, onde as pessoas perderam a fé no que a gente acredita. Mas Deus continua no meio de nós. Ele não saiu do meio de nós, não. Ah, mas Ele ressuscitou e foi para o céu. Foi, mas Ele ficou na terra também. Ele disse, onde tiver 2 ou mais, pegando o nome dele, Ele está presente. E Ele garantiu para nós que o corpo dele, a Eucaristia, também é Ele, está presente no meio de nós. Por que você não acredita? Por que o povo de Deus não acredita, não vai atrás? Eu vejo assim, quando as pessoas adoecem, é um desespero. Corre atrás do médico, chega, arruma um carro para levar o médico correndo, desesperada. Eu vejo isso como falta de fé. As pessoas não sabem se botar o joelho no chão mais e rezar, não acredita mais na oração. Na força da oração e da palavra de Deus. Se você acreditar, você consegue. Já consegui tantos milagres, tantas coisas na minha vida. Eu fui curado da minha coluna, que tinha problema de coluna, podia fazer muito movimento. Deus curou minha coluna. Já tem quase 20 anos, até o dia de hoje. Minha coluna é que nem a coluna de uma criança. Eu não sou mais criança. Já estou na idade dos idosos. Então, meus irmãos, o que está faltando em nós é fé. Que Jesus está na Eucaristia. Nós podemos buscar Ele do mesmo jeito que foram buscar, que aquela mulher foi buscar naquele tempo. Ela foi buscar Jesus para a filha dela. Jesus estava escondido numa casa lá para se livrar da perturbação, para descansar um pouco, mas não teve jeito. O povo ia atrás. Era um povo necessitado de ser curado das doenças, dos problemas. E Jesus libertava as pessoas. E Ele curou a filha dela, tirou o espírito mau. De lá mesmo Ele ordenou e ele foi embora. Tão bom que as pessoas acreditassem na Eucaristia. Corpo de Deus. Ali é o corpo. É o mesmo Cristo que estava lá curando aquela endemoniada lá. É o mesmo. Ah, mas será que é? Tem gente que pensa assim, será que é? Aí vem a dúvida, né? Quando duvida não sai nada. Não acontece milagres. Com dúvida não. Jesus não aceita que ninguém duvide dele. Meus queridos irmãos e irmãs, que falta em nós não é dinheiro, não é emprego. O que falta em nós é fé. A gente tiver fé e viver a vida nova que Jesus nos pediu para a gente viver. E como as coisas mudavam na nossa vida, né? Tudo seria maravilhoso. Mas o problema é a falta da fé. Nós somos desanimados, às vezes. As coisas acontecem na vida da gente e a gente entra em desespero. Não busca o Senhor.
dos senhores que é Jesus Cristo. Não busca. E aí não acontece nada. Porque eu não acredito na mensagem do Evangelho que disse. Jesus mesmo disse, peça, bata na porta. Pode bater muitas vezes. Uma hora ele vai atender. Aí ele faz aquela comparação, né? Do homem que recebeu uma visita e não tinha nada para dar, e foi lá buscar uns pães na casa do amigo. O amigo já estava dormindo e ele disse que não podia atender porque já estava dormindo. Mas o homem bateu na porta até que ele atendeu. E assim é com Deus. Você pede uma vezinha, pede duas, pede 10, até 20 ou mais, desanima. Bata na porta, porque ele falou, até ele atender. Tenha fé e acredite, uma hora vai atender. Aí a gente é desanimado, pede uma vezinha, reza um pouquinho ali e não sai nada. Vai lá de novo, não sai nada, esquece, vai desanimando, ficando desanimado. E aí pronto. Na hora que desanima mesmo de vez, pronto, não sai nada. Falta de fé, esperança. Deus, Ele nos garante para nós. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Será curado. Deus está no meio de nós. Há 2025 anos está no meio de nós. Cada sacrário da Igreja Católica, Ele está lá no meio de nós, está lá presente, esperando por você e por mim, para fazer um momento de adoração, para fazer um momento de louvor a Deus. Ele está lá, esperando por nós. E às vezes a gente mora perto da igreja, até no lado, assim, atrás, do lado, sabendo que está lá o sacrário o dia inteiro com o Senhor. E não vai visitar, não vai adorar, não vai louvar, porque Ele está pertinho de você, às vezes. Às vezes você mora no fundo da igreja, mas não tem coragem de ir atrás e fazer um momento de adoração ao Senhor no sacrário. Meus irmãos, quanto mais você visitar o sacrário, mais graça você recebe. Quanto menos você visitar, menos graça você recebe. É assim, com Deus é assim. Vale a pena visitarmos o sacrário. Puder, todos os dias, se puder. Se não puder, vá pelo menos de vez em quando. Mas vá. Porque Ele está no meio de nós, Jesus Eucarístico. Corpo, sangue, alma e divindade. Para nos saciar. Nos fazer de nós, homens e mulheres, melhores do que antes. Porque Ele cura as nossas doenças, tanto material como espiritual. Ele nos liberta de todas as mazelas da nossa vida, tanto espiritual como material. Deus é Pai. E um pai quer ver o filho de boa. Não quer ver o filho mal. Qual é o pai que quer ver o filho passando mal? Nenhum. Então Deus é nosso Pai. E Ele quer ver nós numa boa, passando bem. Na medida que a gente atende os pedidos dEle, as suas leis, a sua doutrina. Que Deus abençoe a todos nós. Dê sabedoria, que o Espírito Santo ilumine nossos passos, nossos olhos, nossa língua, nossa boca, nossa audição, nosso caminhar, que a gente caminha atrás de Jesus. Ilumine nossas ouças para que a gente ouça o Evangelho e a nossa mente para entender e o coração para desejar viver o Evangelho do Senhor. Deus ilumine
nosso caminhar para que nós caminhamos atrás de Jesus. Nós caminhamos para a igreja para ir buscar essa mensagem tão bela, tão linda, tão libertadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.